Evangelho segundo João, capítulo 6, do verso 60 em diante, irmãos. É o último parágrafo deste capítulo. Glória a Deus. Aleluia. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Assim diz a palavra. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Glória a Deus. Querida Irmandade, esta palavra que o Senhor nos traz nesta noite, irmãos, o Senhor Jesus, irmãos, estava, irmãos, dando ensinamentos para aquele povo que o seguia. Um pouco antes, o Senhor tinha uma grande multidão, irmãos, que teve ali, irmãos, o Senhor estava dando ensinamentos, irmãos, falando da glória de Deus, irmãos, falando dele como Filho de Deus, irmãos, e a multidão escutando a voz do Senhor, permanecendo ali, irmãos, por muitas horas. O tempo foi se passando, irmãos, e o Senhor fez um grande milagre ali, irmãos, atendendo toda aquela multidão com poucos pães e peixes. Na verdade, todos nós conhecemos a multiplicação que o Senhor fez, irmãos, ali naquela multidão. Uma obra muito linda, muito maravilhosa, que, irmãos, não igual, não do mesmo porte, mas nós, irmãos, como servos e servas de Deus, conhecemos muitos irmãos que o Senhor também fez multiplicação nas suas vidas. Irmãos, quantas vezes, irmãos, o Senhor preparando em reuniões da mocidade, onde se viajavam para as cidades, irmãos, e chegava aquela multidão para se alimentar antes das reuniões da mocidade no Brasil, antes de algum culto, algum batismo, e o Senhor sempre aparecia, irmãos, porque, irmãos, o Senhor nunca deixou o seu povo envergonhado nem confundido. Aqueles que buscam o Senhor e que servem, irmãos, a Deus. Irmãos, o Senhor faz obras, irmãos. Escutamos recentemente, irmãos, multiplicação de gasolina em carros, irmãos. Servos de Deus mesmo que atende aqui na obra, aqui, irmãos, já nos contou para todos nós, até multiplicação de gasolina num carro, irmãos, no interior. Então, irmãos, multiplicação, irmãos, o Senhor não precisa fazer para nós crermos nele, mas o Senhor faz pela sua misericórdia, pela sua bondade, porque nós cremos, irmãos. O fundamento desta palavra, irmãos, é nós, irmãos, que cremos no Senhor, não é verdade? Porque aqui o Senhor fazendo essa obra da multiplicação, irmãos, depois o Senhor entrou numa parte e também andou sobre o mar, mas depois o Senhor, irmãos, entrou numa parte mais profunda, irmãos, para que aquela multidão, irmãos, aqueles que estavam querendo ouvi-lo, irmãos, não estavam preparados para ouvir, porque ele falou do reino dos céus, irmãos. Ele falou que ele era o pão da vida,
irmãos, e quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. Então, irmãos, muitos ali, ouvindo aquele discurso do Senhor Jesus, entenderam aquilo de uma forma humana, irmãos, e não entenderam da forma espiritual como deveria, assim como nós, irmãos, por misericórdia de Deus, aqueles que servem o Senhor e que seguem o Senhor Jesus, não é verdade, irmãos? Buscando a salvação das suas almas, irmãos, receberam um dia, irmãos, os seus ensinos, a sua palavra, e entrou no coração, irmãos, e converteu, irmãos. E nós, então, irmãos, vemos aquilo que o Senhor fala de uma maneira diferente, não é verdade? Mas esta multidão, alguns desses discípulos que estavam ali com o Senhor, irmãos, ouvindo aquele discurso do Senhor, foram palavras que entrou de forma difícil para eles, irmãos. Eles acharam que era muito duro aquilo que o Senhor estava falando, porque o Senhor falava do reino de Deus, do reino da glória de Deus, e que ele era o Filho de Deus, na verdade, e que ele voltaria para o Pai, e que ninguém poderia ir ao Pai se não fosse por ele. Então, irmãos, nós sabemos da obra gloriosa que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos. Ele não hesitou, irmãos, na verdade, ele até clamou, mas ele aceitou a vontade do Pai, irmãos, morrendo no madeiro da cruz, irmãos, morte dura, difícil de aceitar, irmãos, mas derramou seu sangue para a salvação de todo mundo, irmãos. Todo aquele que crer nele e aceitar e for batizado, o Senhor disse para nós todos, na sua palavra, que será salvo. Então, irmãos, nós estamos caminhando, irmãos, neste lugar, nesta igreja, nesta caminhada que o Senhor nos tem colocado, irmãos, porque nós cremos que verdadeiramente o Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador, e que ele morreu por nós, derramou o seu sangue, irmãos, e que realmente, irmãos, nós temos que comer do pão da vida. Na verdade, temos que beber, irmãos, também da vide, irmãos, do fruto que representa o seu sangue, irmãos, que na verdade o Senhor disse, o meu sangue é bebida, irmãos, e minha carne é comida. E aqueles que ali estavam, então, não entenderam, não compreenderam a sua mensagem, mas, irmãos, alguns ali, irmãos, já estavam preparados para escutar. Então o Senhor, vendo ali a incredulidade daquele povo, o Senhor então perguntou aos seus 12, né, irmãos, aqueles que estavam firmes ali com o Senhor, porque vários daqueles que eram discípulos estavam, irmãos, virando as costas e indo embora, porque eles não aceitaram, irmãos. Eles queriam, irmãos, o pão da terra. Não é verdade, irmãos? Mas, irmãos e irmãs que estão nesta noite congregados, nós estamos em busca do pão do céu. Então, nós que estamos aqui nesta noite, irmãos, que estamos congregados nas nossas casas, hoje o Senhor manda esta palavra para, irmãos, confortar a nossa alma, consolar o nosso coração, porque, irmãos, nós não estamos comendo do pão desta terra. Na verdade, nós nos beneficiamos daquilo que o Senhor prepara neste mundo, irmãos, mas o verdadeiro alimento que alimenta verdadeiramente a nossa vida e que nos mantém vivos na presença de Deus e que nos mantém de pé, irmãos, é esta palavra, irmãos, é o pão da vida, é o que o Senhor Jesus nos disse naquele momento e hoje fala conosco que aqui estamos. Aqueles que estão participando também do Santo Culto, muitas vezes entram na igreja, às vezes pela primeira vez, não compreendem a forma como nós congregamos ou como realizamos os santos cultos, mas não importa. O importante é nesta noite nós estarmos aqui na presença de Deus, o irmão ou a irmã que está na sua casa, a visita que está na sua casa também congregando, online, escutando a palavra de Deus, crer no Filho de Deus, crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Irmãos, é uma palavra um pouco diferente que o Senhor está mandando hoje, uma palavra de salvação, irmãos. O Senhor está falando dele mesmo, que ele foi para o Pai, irmãos, e abriu esse caminho, irmãos, que não existia para nós. Não existia esse caminho, irmãos, para um dia nós podermos ir ao Pai, irmãos. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós, abriu as portas da salvação e disse que iria para o Pai preparar-nos lugar. E bem-aventurado é o irmão, a irmã, aquele que ouve a palavra e que crê no Senhor Jesus, porque aqui está um homem, irmãos, falível como qualquer um de nós,
irmãos, mas nós cremos, irmãos, que pelo Espírito Santo o Senhor está falando com a sua igreja. O Senhor está falando com aquele que está em busca da palavra de Deus nessa noite. Então abre o teu coração, entrega a tua vida para o Senhor e você vai ver a obra que o Senhor vai fazer na tua vida. A transformação que o Senhor faz, irmão, não é na coisa material, mas é dentro do seu coração, é dentro da tua alma. Uma transformação que você não pode buscar e nem alcançar nesta terra. Você vai alcançar somente pela misericórdia do Senhor, porque, irmãos, aqueles que estavam ali comeram, irmãos, viram um milagre, não é verdade? Souberam que o Senhor andou sobre o mar. Irmãos, eles esperavam ainda continuar comendo o pão da terra, irmãos, mas bem-aventurado é aquele que comeu o pão dos céus, irmão. Esse, então, recebeu vida, e recebendo vida, então, passamos a ter parte com ele. O Senhor falou, aquele que não come da minha carne, que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, irmãos, e não tem outro caminho para ir a Deus, para ir ao Pai. Ele disse, se não for por mim, disse assim o Senhor Jesus na sua palavra. Irmãos, então nesta noite, o Senhor manda esta palavra para nós, querido irmão, querida irmã. Você que aceitou o Senhor, você que sempre compreendeu essa obra maravilhosa que Ele fez e que hoje às vezes pode estar triste por alguma situação, alguém partiu da sua casa, alguém da sua família foi, irmãos, partiu dessa terra devido a essa enfermidade ou qualquer outra razão, ou qualquer outra situação que aconteceu na tua vida. Não é verdade? Às vezes entrou uma tristeza, mas saiba de uma coisa, o reino, a glória está sendo preparada para você, para mim, para todos nós. Um dia não teremos mais sofrimento, não seremos mais afrontados, porque nós viveremos eternamente na glória de Deus. Irmãos, isso não são para todos. Não são todos que creem na vida eterna. Não são todos que creem que verdadeiramente houve um homem na terra chamado Jesus, que ele doou a sua vida, porque ele veio do Pai, ele veio de Deus, ele era o Verbo, estava com Deus no princípio, e veio para esta terra para abrir as portas da salvação. Não são todos que aceitam. Bem-aventurado é aquele que entende o chamado do Senhor. E nesta noite o Senhor manda esta palavra para chamar alguém, chamar alguns, para servi-lo, irmãos. Aqui nós estamos, irmãos, nos pedidos de oração aqui hoje, irmãos, 970 testemunhados pediram oração. Nós cremos, irmãos, que muitos desses testemunhados estão ouvindo a palavra e estão crendo no Senhor, porque pediram oração, porque confiam que no momento certo o Senhor também aparecerá nas suas vidas e completará a sua obra. Então, bem-aventurado é tu que está ouvindo esta palavra nesta noite, está ouvindo e aceitando o Senhor como teu Salvador. Que está dizendo, Senhor, vem, e faz a obra na minha vida. E nós que já estamos caminhando, nós estamos regozijando mais uma vez de lembrar que o Senhor, irmãos, Ele é o pão da vida, Ele é o que nos alimenta, Ele é o que nos sustenta, irmãos, Ele é o que nos mantém vivos na sua presença. Então, querido irmão, querida irmã, seja qual for a situação que você esteja passando, saiba de uma coisa, o nosso sofrimento nunca será igual ao do Mestre, nós nunca sofreremos como Ele, mas seja o que for que estiver passando na tua vida, saiba que o Senhor está ao teu lado, e Ele está ao lado do Pai, intercedendo por você, irmão e irmã. O Senhor está olhando a tua necessidade, vendo o teu choro, a tua lágrima que está caindo dos teus olhos. Então levanta a tua cabeça nesta noite, dá um glória ao teu Deus, irmão, para que você possa entender mais uma vez que você não está sozinho nesse caminho, você não está abandonado, não está caminhando sozinho nesta terra, você é um filho de Deus, salvo pelo sangue do Filho de Deus. Então você é um filho da glória, você um dia verá a face de Deus como ela é. Então, irmão, irmã, receba esta palavra que o Senhor manda nesta noite, e conforta-te nesta noite com a palavra de Deus. Aceita o conforto e o consolo que o Senhor está dando para você. Busca mais o Senhor. Busca Ele com fé e coragem, para que o Senhor possa também atender o teu pedido e que você possa ver o Senhor aparecendo no teu caminho. Esta é a palavra que o Senhor nos manda nesta noite, irmãos. E o Senhor, tenho certeza que o Senhor está falando com aquele que está buscando
irmãos, uma solução para a sua vida. Mas saiba uma coisa, irmão e irmã, a solução para a tua vida não é você conseguir um trabalho, não é você conseguir, irmãos, um bom emprego, ter uma casa maravilhosa. A solução começa dentro de você. É a obra espiritual. O dia que o Senhor entrar na tua vida, que você aceitar o Senhor, haverá uma transformação, os teus pensamentos serão outros, as tuas decisões serão outras, o Senhor estará primeiro no teu caminho. Ao invés de precipitar nesta terra, nesta vida, o Senhor te abrirá um caminho, uma luz, te dará uma sabedoria, um entendimento, que você passará a compreender a sua vontade, para que você possa ser feliz na terra. Então, irmãos, é a obra da salvação, irmãos. O Senhor não estamos prometendo aqui, o Senhor não promete pela sua palavra, irmãos, que vai nos enriquecer, irmãos, porque, irmãos, isso não é nada para o Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, quando fez um milagre, irmãos, aqueles que estavam observando ele, fazendo aquele milagre, irmãos, criticando ele porque estava trabalhando no momento inoportuno, na visão deles, irmãos, o Senhor perguntou para eles, que é maior, a salvação que eu estou dando para essa pessoa, não é verdade? Ou libertando a pessoa da sua enfermidade? Naquele momento o Senhor mostrou que ele fazia as duas coisas, não é verdade? Ele restabelecia a saúde para provar que ele tinha poder nos céus e na terra, e também libertava a alma dos pecados, salvava dos pecados, irmãos. Então, nesta noite, o Senhor manda esta palavra para falar com todos nós, e todos que nós estamos participando neste santo culto. Irmãos, bem-aventurado és tu, irmão e irmã, que aceita o Senhor como teu Salvador. Esta é a palavra, Deus seja louvado.